Olha, fevereiro de 2026. Esse foi um mês que com certeza vai ficar para a história dos mercados. O que começou como uma simples correção nos metais preciosos, de repente virou uma onda de aversão ao risco global. Então hoje a gente vai fundo para entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que é mais importante, né? O que dá para a gente aprender com toda essa confusão. Bora lá? Vamos mergulhar nisso. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, vamos começar com um número que assusta: menos 41,8%. Foi isso que a prata caiu. Uma queda brutal, do pico em janeiro até a mínima em fevereiro. Foi um colapso mesmo, que pegou muita gente de surpresa e já acendeu aquele alerta vermelho, sabe? Mostrou que vinha coisa séria por aí. E ó, não foi só prata não. O ouro, que todo mundo conhece como Porto Seguro, né, também levou uma pancada daquelas. Caiu mais de 21%. Então não foi uma questãozinha qualquer. Foi um verdadeiro terremoto no setor de metais preciosos. Agora, o que é super interessante de ver aqui nesse quadro é como a coisa se espalhou, sabe? Não ficou só nos metais. A gente vê aqui o Bitcoin caindo quase 20%. E até o S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana, sentiu o baque. Isso, pessoal, é um sinal clássico da chamada corrida por liquidez. É quando o investidor precisa de dinheiro na mão para ontem. E aí, ele vende o que dá, não importa o que seja. E tudo isso leva a gente para a grande pergunta, né? O que O que foi a faísca que começou todo esse incêndio? O que fez o mundo inteiro sair correndo para a porta de saída ao mesmo tempo? Pois é, a resposta, por incrível que pareça, não veio de um relatório econômico ruim, nem de uma crise geopolítica. A faísca foi uma única nomeação. Uma nomeação que mudou completamente a cabeça, a psicologia do mercado. E tá aí a resposta. A nomeação surpresa de Kevin Warsh para chefiar o Federal Reserve, o banco central mais poderoso do mundo. E olha, isso não foi só uma troca de cadeira, tá? Foi uma virada de chave, uma mudança de paradigma. O mercado, que estava todo mundo esperando juros baixos por mais tempo, de repente teve que repensar tudo da noite para o dia. Para a gente entender o porquê de tanto alvoroço, a gente precisa falar sobre essa palavra aqui, hawkish. O Kevin Warsh é famoso por ter essa postura. Traduzindo de forma bem simples, um hawk, ou falcão, é alguém que prefere juros mais altos para segurar a inflação. É exatamente o contrário daquela política de dinheiro fácil, de dinheiro barato, que os mercados estavam super acostumados. E essa citação aqui de uma análise da Cash.ch resume perfeitamente a reação em cadeia que aconteceu. Pensa bem, com a expectativa de juros mais altos, os títulos do governo americano de repente ficaram muito mais atraentes, porque começaram a oferecer rendimentos reais, ou seja, um retorno que fica acima da inflação. O dólar também se fortaleceu. E aí, de uma hora para outra, ter ativos como ouro e prata que não pagam juros ficou mais caro, porque quem tinha esses metais estava abrindo mão de ganhar um rendimento garantido em outro lugar. Só que, atenção, a nomeação foi só o gatilho. O que realmente transformou uma correção num colapso foi um processo técnico com um nome um pouco complicado: desalavancagem. Vamos entender agora como esse efeito dominó se espalhou pelo mundo todo. Então, o que é essa tal de desalavancagem? Olha, não é uma venda normal, tá? É uma venda forçada. Pensa assim. Quando os investidores que estão muito alavancados, ou seja, que pegaram muito dinheiro emprestado para investir, precisam cobrir suas dívidas, eles não vendem o que eles querem vender. Eles vendem o que eles conseguem vender, e o mais rápido possível. Isso cria uma espiral de vendas que puxa tudo para baixo. E um dos grandes motores por trás dessa venda forçada foi o desmonte de uma operação chamada Yen Carry Trade. Funciona assim, ó. Investidores pegavam dinheiro emprestado no Japão, em ienes, com juros quase zero. Aí, com essa grana, eles compravam ativos que rendiam muito mais, tipo ações de tecnologia nos Estados Unidos. Qual o problema disso? Quando o iene de repente ficou mais forte, a dívida deles em ienes ficou muito mais cara. Para pagar essa dívida, eles tiveram que sair vendendo as ações americanas em pânico. Não porque as empresas eram ruins, mas simplesmente para conseguir ienes de volta. Foi uma venda totalmente mecânica que não olhava para fundamento nenhum. E teve um segundo motor nessa queda, algo que todo trader que opera alavancado tem pavor: as chamadas de margem. Isso foi como jogar gasolina no fogo. As bolsas, como a CME Group, simplesmente aumentaram os requisitos de margem. O que isso quer dizer? Que os traders precisavam colocar mais dinheiro como garantia para manter suas posições abertas. Quem não tinha essa grana extra foi forçado a vender na hora a qualquer preço. E aí se cria um vácuo no mercado, né? Todo mundo vendendo, ninguém querendo comprar.
a liquidez simplesmente some. Então, resumindo a história até aqui, o ponto central é que essa correção marcou o fim de uma era. Aquele tempo de dinheiro fácil, de apoio incondicional dos bancos centrais, parece que chegou ao fim. E isso inaugura uma realidade totalmente nova para quem investe. E este quadro aqui resume muito bem essa mudança de jogo. A gente saiu de um cenário onde todo mundo acreditava que o Fed, o Banco Central americano, sempre ia salvar os mercados, e onde o que importava era um momentum, e a gente entrou num novo mundo, um mundo que exige disciplina, foco em geração de caixa de verdade, em lucros concretos e não só em promessas. E isso nos leva a um conceito que é fundamental entender agora: o tal do momentum sem massa. O que é isso? São aqueles ativos que o preço subiu, 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 mas sem ter lucro de verdade ou geração de caixa para sustentar essa alta. No mundo onde o dinheiro agora tem um custo, onde os juros são mais altos, esses ativos foram os primeiros a apanhar. E apanharam o freio. É como se a lei da gravidade financeira voltasse a funcionar. Ok, diante de tudo isso, a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente navega nesse novo cenário? Então agora a gente vai sair da análise do problema e entrar em estratégias práticas para proteger o capital. Nesse novo mundo, a disciplina passa a ser o ativo mais valioso de todos. Primeiro, ajustar e principalmente respeitar os seus stop loss, ou seja, definir aquele preço em que se vende um ativo para limitar as perdas e não ficar torcendo para ele voltar. Segundo, aumentar a liquidez, ter mais dinheiro em caixa. Ter caixa em momentos de estresse não é só defesa, é ataque. Permite comprar ótimas oportunidades a preço de banana. E terceiro, usar a estratégia de compras programadas, o famoso DCA, ou Dollar Cost Averaging. Ir comprando um valor fixo de um ativo de qualidade em intervalos regulares. Isso tira de campo a ansiedade de tentar adivinhar qual é o fundo do poço. Mas olha só, toda crise também revela oportunidades, né? A grande questão agora é saber encontrar aqueles ativos que têm massa de verdade, aqueles que podem não só sobreviver, mas prosperar nesse novo ambiente. E aqui a gente tem alguns exemplos interessantes para pensar. Primeiro, o cobre. Ele é essencial para a eletrificação, para a transição energética e também para toda a infraestrutura de inteligência artificial. Depois, os metais de terras raras, que são vitais para a segurança nacional e para todo esse movimento de trazer as cadeias de produção de volta para casa. E olha que interessante, pela primeira vez em anos, a renda fixa de boa qualidade, que agora oferece um retorno real positivo, ela volta a ser um pilar de resiliência em qualquer portfólio. Essa frase aqui do Jamie Cramer, da JP Morgan, é a chave de tudo. Em momentos de pânico, a nossa tendência, o nosso instinto é vender tudo e sair correndo, mas é a capacidade de pensar diferente, de ser contrário, de buscar valor onde todo mundo só vê risco, que separa uma estratégia de sucesso no longo prazo. E a gente termina então com essa reflexão. A correção de 2026 foi um lembrete bem duro de que os paradigmas do mercado mudam. E em um mundo que agora exige mais disciplina, mais seletividade, a pergunta que fica para todo mundo pensar é: o seu portfólio está construído sobre uma base sólida? Ele tem ativos com massa de verdade?